Oi, voltamos então aqui com o presente do nosso Marçal Fotografias, né? Dolph, Marçal, Rubens, Leila, Beatriz, aquele povo maravilhoso. Esse aqui é o presente do programa. Queres alguma coisa antiga do Rio Grande do Sul? Vai no Foto Marçal. O Dolph com certeza vai ter essa... Neri, olha, muito obrigado. Se você queria me deixar um pouco constrangido, parabéns, conseguiu. Uma foto nossa aqui, muito obrigado. Estive na boca do povo. Olha ali, tá aparecendo a foto ali. Uma quer ver foto como é que ficou toda, ali? perfeita, É verdade, perfeita, o amigo perfeita. ali, o Neri, ó. Bom, vamos lá. Agora nós temos umas fotos realmente show de bola, fantástico. Deixa a gente... Olha ali, ó. Onde é que é isso aí? Neri, ali é uma foto aérea de Jerusalém. Vocês estiveram viajando há pouco Estivemos tempo há pouco agora, né? tempo, agora no aniversário da Adriana, no finalzinho de setembro, estivemos em Jerusalém. Ela é uma foto aérea que mostra lá embaixo o Muro das Lamentações. E ali é o Monte das Oliveiras, que é famoso na Bíblia. Lá no fundo mostra a igreja do Domo da Rocha, que é aquela com a cúpula dourada. E ali que surgiram vários fatos bíblicos, né? Essa é uma foto também tirada do Monte das Oliveiras, onde mostra o cemitério judaico. Então ali todos os judeus, a grande maioria, gostariam de ser enterrados ali. O cemitério judaico é esse que está aqui Exatamente embaixo da TV, ali. embaixo da tela. E muitos judeus gostariam de ser enterrados ali porque eles acham que no dia do juízo final, os mortos ressuscitarão desse local e irão para o céu de uma maneira mais então aquilo que a gente bíblica. viu ali são os túmulos. São os túmulos dos judeus, exatamente. Os túmulos dos judeus. Logo abaixo, no pé do morro do Monte das Oliveiras, fica o cemitério cristão. E do outro lado do vale, bem perto daquela igreja do Domo da Rocha, fica o cemitério muçulmano. Então é muito próximo, tudo é feito a pé. Esse é o portão chamado Portão de Ouro. Exatamente ali onde está lacrado, Neri, é onde entrou Jesus montado naquele burrico, no dia do domingo de Ramos. Que é na Páscoa. Que é na Páscoa. Que é na Páscoa, né? É exatamente por esse muro que ele entra e hoje ele está lacrado. Mas esses são alguns E por que fatos... isso ficou lacrado? Na verdade, depois que teve a dominação de Jerusalém pelos otomanos, pelos turcos, eles mudaram muito da arquitetura e esse foi um dos pontos que eles fecharam. Eles ampliaram também a muralha. Até 1850, Neri, a cidade de Jerusalém praticamente não existia fora desses muros que nós estamos vendo. Onde existe o Monte das Oliveiras não existia nada, Não praticamente. existia nada. Até 1850, pouco tempo atrás. Pouco tempo atrás. Né? Claro. Um século, um pouquinho mais. Claro, É. um século e meio. Um Então século é e meio, muito é isso pouco. mesmo. Depois disso que ampliou realmente a cidade de Jerusalém. Hoje virou ponto turístico, então. Ponto turístico. Tá, e ponto essa turístico. situação ali é onde? Esse é o templo do rei Salomão, famoso Esse templo é do o rei famoso templo do rei Salomão. que foi destruído no ano de... Esse é o segundo templo. 500 anos antes de Cristo? Primeiro templo, exatamente, 587 anos antes de Cristo. E esse é o segundo templo que foi reconstruído Depois... e foi destruído mais uma vez no ano de 70. Essa é uma réplica do Ano de templo 70 depois de Cristo, onde ele foi destruído. E exatamente nesse local do templo do rei Salomão é onde existe hoje aquela igreja do Domo da Rocha, que é uma mesquita, né? Não igreja. É uma mesquita que é dos muçulmanos, dos árabes. Que é dos árabes. Que hoje ninguém tem acesso, a não ser que você fale a língua árabe. Pois é, você dizia que para chegar lá, essa imagem se pudesse para chegar lá só falando árabe. Só falando árabe. Se você não fala árabe, você não consegue entrar. Senão não tem acesso. Não. E exatamente naquele local onde nós vimos do templo do rei Salomão, é onde ficava essa arca, que é a Arca da Aliança. Que está na tela ali, então. É uma réplica aqui, da claro. Arca da Aliança, que eu trouxe também agora de Jerusalém, que é onde ficavam os 10 mandamentos, que foram recebidos por Moisés, por Deus, onde ficavam as tábuas da lei, e também onde ficava o candelabro sagrado. Tudo isso ficava dentro do templo do rei Salomão. E essa arca... Hoje nós não sabemos onde está. Pois é, você não dizia, sabemos. sumiu, mas como sumiu? Jerusalém foi destruída e reconstruída várias vezes, né? Então isso é um capítulo da uma novela aqui para a gente falar da arca. Existe até um dos filmes do Indiana Jones procurando isso aqui essa arca. hoje é um símbolo, isso aqui era tudo em ouro lá, né? Tudo em ouro e dentro ficava a parte mais sagrada para os judeus, que era a tábua dos 10 mandamentos, as tábuas da lei. Essa imagem mostra a única coisa que sobrou do templo do rei Salomão, que é lá no canto esquerdo, que é o Muro das Lamentações. E ele tem esse nome exatamente por isso, porque os judeus lamentam a perda do templo.
por isso chamado Muro das Lamentações. É ali. Essa é a única parte que sobrou do que templo do rei Salomão. Ali eles fazem as suas preces, As suas preces. orações. À esquerda, Neri, os homens, e à direita, lá naquele canto onde está um pouquinho mais aglomerado de pessoas, são mulheres. Não e eles ficam juntos? nunca ficam juntos. Então tem espaço para homem rezar e espaço para mulher rezar. E no topo desse muro é onde fica a igreja do Domo da Rocha. Ali mostrando mais nítido, à direita as mulheres, à esquerda os homens. E aquele escuro no muro são limo, né? É limo, da umidade, da umidade, tempo, né? entre as rochas. Tá, ali já é você e o Adriel. Eu e o Adriel, meu filho, no ano passado, nós viajamos. Ali é um local, Neri, que só entram pessoas que falam a língua árabe. Né? Ninguém pode entrar nesse local. Você me dizia que a Adriana, sua esposa, que não fala árabe... Eu fui com essa meta. Você teve que fazer dar uma mascarada na roupagem e ela não me abre a boca. Como é que foi? Falei exatamente. Adriana, eu coloquei uma vestimenta árabe, compramos lá no local. E falei para a Adriana, você não se dirige a ninguém. E mesmo que te pergunte alguma coisa em árabe, você nem tenta responder. E coloquei essa vestimenta e ela olhando o tempo todo para o chão, sem dirigir o olhar, porque a cultura islâmica é muito forte. É muito forte, não pode olhar. Você não pode olhar. Até teve uma situação que um dos fiscais, um dos guardas israelenses tentaram falar com ela e eu intervi e não deixei ele falar com ela, porque é um insulto ele querer falar com uma mulher na presença do marido. Não pode. Então não pode. Então, aí você jogou pesado? Joguei pesado com ele Quero saber se você não. Eu sou obrigado agora, o programa também tem as suas coisinhas que nós vamos aqui, tá todo mundo esperando, ver se também vai ter um barulhinho, alguma coisinha. Eu quero saber se tu chutou o balde lá. Eu quero saber se tu deu uma porradinha no balde. Porque, pô, o cara tá olhando pra minha mulher lá e não pode olhar. Eu quero saber, tu deu uma porradinha ou não deu uma porradinha lá? Isso, o povo tá louco pra saber. Não foi tanto assim, né, Neri? Mas a próxima vez eu te levo junto. Eu vou jogar mais duro. Te peguei de surpresa. Faz parte do show aqui também, né? Então, o brasileiro que é muito voltado a dar aquela piscadinha para a mulher do outro, gosta de cuidar da mulher. Às vezes a mulher do outro também gosta de cuidar do outro. Isso lá não pode. Vai faltar pescoço. Vai ter muita degola lá. O brasileiro safado lá não vai se dar bem. Não. E nem a mulher. Nem a mulher. Nem a mulher. E ali, doutora Miri, e ali? Bom, essa é uma foto que foi tirada dentro daquela mesquita com o Domo da Rocha, Neri. Ela é muito famosa. Esse talvez seja o ponto mais sagrado para as três religiões. Para as três religiões. Exatamente no centro existe uma rocha, e é por isso chamada Domo da Rocha. Ali é uma visão de cima, bem mostrando essa pedra. Essa pedra ali é uma rocha... É uma rocha sagrada. Da natureza, está ali. Da natureza, está ali. E por isso foi construído tudo ao redor. Está ali o Adriel, O Adriel tocando nessa rocha, que é um local raríssimo de você poder chegar. O Adriel aparece tocando na rocha. E por que ela é sagrada, Neri? Ali aconteceram 3 grandes eventos. Para os católicos, ela é sagrada porque acontece aquele fato bíblico de Abraão, quando ele recebeu uma mensagem de Deus, e Deus falou, Abraão, se você for crente a mim, eu quero que você sacrifique o seu filho, mate seu filho. E ele colocou o filho deitado em cima dessa rocha, e quando ele ia mostrar que ele era crente a Deus, Deus mandou um anjo Gabriel. Ele ia sacrificar o filho, mostrando que ele era crente a Deus. E no último momento, Deus mandou um anjo Gabriel e falando, agora você mostrou que é crente a mim, tire seu filho e coloque esse carneiro. Então, no local do Isaac, do filho de Abraão, substituiu por um carneiro. Porque ele mostrou a fidelidade a Deus. Deus. Isso é forte para os católicos. Para os árabes, também no mesmo local, é dito que no Alcorão, Maomé, o profeta Maomé, quando morreu, ele subiu aos céus montado num cavalo alado. E para os judeus também é muito sagrado, porque exatamente naquela rocha é onde estava construído o templo do rei Salomão e onde estava a Arca da Aliança com os 10 mandamentos, exatamente nesse local. Então as religiões lá são 3? 3. Católico? As 3 grandes religiões monoteístas, ou seja, que acreditam num Deus. Islamismo, o cristianismo e o judaísmo. E o judaísmo. E onde é que fica o protestante, o evangélico? Ele não o entra protestante, o evangélico, todas as outras religiões entram no católico. No cristianismo. Assim como o católico, desculpa, entra no cristianismo. No cristianismo. E o islamismo é a única, que são os muçulmanos, e o judaísmo dos judeus. Então ali são as 3 grandes religiões monoteístas. E esses 3 eventos aconteceram em cima dessa rocha. E para você entrar ali, é só se você decifrar um verso do Alcorão. Não basta falar árabe. Você tem que ter lido o Alcorão, que é o livro sagrado dos árabes, para você mostrar poder que não está enganando. Que não está enganando. Claro. E aí você pode entrar lá onde o Adriel entrou, tocando naquela rocha. Senão não entra. Senão não entra.
Mas vamos lá, temos mais fotos aí. Essa é uma foto também tirada do Monte das Oliveiras, Neri. À esquerda, lá no canto, mostra uma mesquita chamada Mesquita El-Aqsa. A famosa, todo mundo já ouviu falar dos Templários, né? A Ordem dos Templários. E exatamente ali na Mesquita El-Aqsa era onde eles ficavam hospedados. Por que eles têm esse nome de Ordem dos Templários? Porque esses monges, eles ficavam cuidando do templo, que era o templo do rei Salomão, que era o templo onde está essa mesquita hoje. Por isso, Templários, porque eles estavam cuidando do monte do templo, que era exatamente nesse local. Ali ficavam os Templários, e onde ficavam os cavalos, enfim. E hoje é uma mesquita árabe, mas na época eles ficavam no ano de 1099, quando começaram as cruzadas, até o ano que eles foram destruídos por completo, em 1314, ou seja, na Idade Média eles viveram, essa ordem durou 200 anos, foi extinguida pelo Papa e pelo Filipe o Belo, o rei da França, e tudo aconteceu ali. Ali era a Ordem dos Templários naquele monte. Ali, essa situação ali, o pessoal... Essa é uma foto que eu tirei agora, faz 2 meses. Então, era um mês chamado Ramadã, que é um mês sagrado para os árabes. Eles estavam exaustos. O Ramadã, quando eles fazem... Aquele mês de jejum, que o árabe não come durante o nascer do sol até o pôr do sol. Nesse momento, eles não comem nada. E eles estavam exaustos ali, depois de rezas ali e estão rezas. Cansados, eles estão vão cansados dormir. e dormindo ali no chão. E ali, doutor? Ali, Neri, é a Basílica da Natividade, na cidade de Belém, a 30 quilômetros ao sul de Jerusalém. E na próxima imagem mostra um portão chamado... Ali atrás não tem aquela aglomeração. Sim, é o portão da humildade. Para você poder entrar, você tem que baixar a cabeça e baixar o corpo para poder passar por aquela porta. É que você está, na verdade, fazendo um gesto de humildade. Você está se abaixando para poder passar pelo portão e entrar dentro da Igreja da Natividade, que é onde tem a manjedoura, onde nasceu Jesus Cristo. Ali já é a Gruta da Natividade, ou seja, embaixo dessa basílica tem alguns degraus que você desce e logo depois você vê... Isso aí é muita coisa em ouro também, é? A estrela que marca o ponto é uma estrela prateada, ela não é em ouro. Não é em ouro. Não é em ouro, não é... Eles usam muito dourado, assim. Ali a estrela é a uma estrela que você falava. de 14 pontas, prateada, não é dourada. E quando as pessoas chegam ali, você chegou ali, as pessoas têm que tocar a mão na estrela. É porque é um local sagrado, né? É tocou, onde nasceu Jesus Cristo. Ali você sente a emoção força, verdadeira. exatamente. Claro, porque se nasceu Jesus Cristo ali, imagina você colocar a mão ali. Colocar a mão no ponto, no marco inicial onde tudo começou, o Por cristianismo. isso que tem que conhecer, né? Você tem que conhecer. Porque não adianta, eu estou tirando uma fotografia, não sei nem o que aconteceu. Exato. Não sabe... É por isso que eu falei... Nem emoção vou poder sentir, porque eu não sei o que aconteceu. Você tem que estudar, né? Estuda antes, que eu estude falei, muito ler. e depois viaja. Ler, Leia o local, leia, gente. que é uma bagagem única. Ali é o túmulo da Virgem Maria, Neri. Fica exatamente no pé do Monte das Oliveiras, lá embaixo no Monte das Oliveiras. A mãe de Jesus. A mãe de Jesus. Essa entrada, uma entrada medieval, mas nós descemos mais alguns degraus por aí para poder chegar no túmulo da Virgem Maria. Ali já mostra a escadaria, o final da escadaria, isso já é lá embaixo desse local, é o interior já da igreja. E depois aparece o túmulo da Virgem Maria, tem um pequeno altar, e nós podemos ali, tá a Adriana, minha esposa, já do lado do túmulo da Virgem Maria. Do lado do túmulo da Virgem Maria ali. Exatamente. A parte histórica mostra que realmente deve ter sido ali, embora exista uma controvérsia, alguns dizem que ela está enterrada num local na Turquia, e ali nós estamos em Israel, em Jerusalém. Então, mas é uma coisa que não cabe a mim aqui discutir. Claro, não vamos entrar nesse método, porque não sou nenhum arqueólogo, claro. Eu tenho que acreditar que aquilo que está ali. Exato. E ali é considerado o túmulo da Virgem Maria. Esse é um local chamado Cenáculo, Neri, é onde foi a sala da última ceia. É onde Jesus reuniu seus discípulos, onde lavou os seus pés, os pés dos discípulos. Beijou os pés dos discípulos, lavou. E tudo aconteceu nesse espaço chamado Cenáculo. Então, a última janta foi ali. Foi ali. A famosa Santa gravura do Leonardo da Vinci aparece ali. A famosa Santa Ceia é ali que aconteceu esse é o local sagrado, aquele encontro. O encontro. E esse é um local também muito interessante chamado Igreja de Todas as Nações, que fica num jardim muito bonito chamado Getsemani. Ali é onde, exatamente ao lado dessa igreja, essa igreja ela tem esse nome porque várias nações, inclusive o Brasil, participou financeiramente para construir essa igreja. Por isso que é de todas as nações. De todas as nações. E ela é também chamada Igreja da Agonia, porque foi ali que Jesus passou a véspera
do dia que ele estava sendo traído por Judas, entre aspas, Ali foi traição. o dia anterior. O dia anterior, porque ele ficou em cima de uma pedra, rezando, chorando, porque ele sabia que no dia seguinte ele ia ser preso pelos soldados romanos. Porque ele tinha sido traído já. Que ele tinha sido traído. Já tinha sido traído. traído. Ia ser preso no outro Ele já dia. sabia disso, né? Então foi ali que aconteceu esse fato histórico, bíblico, que é chamado Igreja da Agonia ou de Todas as Nações. E exatamente do lado dessa igreja, Neri, aparece um jardim chamado, como eu estava falando, Getsemani, que é onde estavam as oliveiras, que está ali na foto. Essas são as oliveiras originais. Isso está comprovado, Neri, com o teste do carbono 14, que essas oliveiras atrás da gente são oliveiras de mais de 2.000 anos. E foi nesse espaço físico que aconteceu, entre aspas, de novo, a traição de Judas, onde ele beijou Jesus Cristo entregando Nesse local ali? Esse é o local. Atrás das oliveiras? Esse é o local. E eu trouxe um presentinho para você, Neri. Pois é, eu via esse ramo aí antes, eu queria pensar, você era aquele negócio do ramo do dia da Páscoa, então isso aqui é daquela Esse é o árvore ramo que estava daquela ali? árvore das oliveiras Que você pegou agora lá? do Getsemani, de lá agora. Trazendo aqui para você. veio de lá. De lá agora. Esse aqui é um ramo Da oliveira original do Jardim Getsemani, que é onde aconteceu. Isso aqui é para mim. É para você. Ficou pra você. verdadeiramente emocionado. E ainda dá receber isso lá. azeitonas, imagina. Isso aí aqui dá ainda azeitonas, dá né? azeitonas ainda. Então, Não tem foi trazido nenhum... para você. Não tem o aroma, né? Mas vou guardar isso com muito oliveira, carinho, com claro. certeza. Com muito respeito, porque isso aqui é de um local sagrado. Sagrado. É um local sagrado. Então isso vai ficar na minha casa, da minha família, né? Da Cília e das crianças, com certeza, com muito carinho. Isso aqui vai ser uma coisa sagrada que vai estar dentro da minha casa, verdade. Que bom. De coração. Que bom, né? Momento importante, muito obrigado. Tá, temos mais o que aí? Vamos ver. Neri, ali é dentro da Igreja de Todas as Nações, todas as mostrando ali dentro, aquele piso, na verdade, é uma rocha. Ali é uma rocha? Essa é a rocha chamada Rocha da Agonia, que é onde Jesus estava deitado, chorando, enfim, Agonizando, rezando, vamos dizer agonizando. assim, sabendo que Já tinha sido traído e que, E que logo, ia ser logo em breve já os soldados estariam ali para levar para ele levá-lo, né? para a Via Crucis, né? Então isso também é um momento ali de... momento muito sagrado, esse Muito interior sagrado. ali dessa... Para quem lê muito a Bíblia, Então, né? na como verdade, você, essa igreja ali foi construída com recurso de Todas as praticamente nações. do mundo inteiro. Exatamente. De todas as nações. É por isso esse nome de Todas as Nações. É uma igreja Inclusive o realmente Brasil. O Brasil tem lá uma placa mostrando o nome do Brasil que pra ajudou. Quem faz uma viagem dessa lá não tem como ir numa igreja dessa, né? Porque É imprescindível. Tem você que está indo no local que o seu país teve uma participação. Com certeza tivemos. Claro, um com momento certeza. importante. É, único. Tá bom, nós vamos ao nosso intervalo, estimado. E vamos voltar já para continuar o nosso Na Boca do Povo, no Bar da Boca, com o Dr. Amir El Haji. Essa viagem fantástica, só aqui no Bar da Boca, na Boca do Povo.